Olá, sejam bem-vindos à revista IS Estratégia e Soluções. Eu sou Soraya Fess, eu sou jornalista e hoje o nosso assunto envolve um olhar estrangeiro para entender quais são as melhores estratégias para uma marca avançar em territórios internacionais. Quem traz esse olhar é o nosso entrevistado, o professor Pedro Tavares, português. Ele é especialista em criação de valor de marca e gestão estratégica e operacional da marca. Atualmente, fundador e managing partner da On Strategy. Bom, temos assuntos pela frente, hein? Portanto, professor Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. O prazer é todo meu poder partilhar as minhas experiências e desafios. Isso mesmo. Eu vou começar exatamente pela sua experiência. Conta um pouquinho para nós sobre o seu trabalho. Você já trabalhou, né? Já atuou aí com marcas como Coca-Cola, Jerônimo Martins e Unilever. É isso? A minha experiência sempre esteve muito ligada à marca, numa perspectiva de grandes multinacionais, sempre, e sempre ao longo dos tempos, cada vez que estava numa área mais funcional, porque todos nós, no fundo, gestores, gerentes, acabamos sempre por começar numa perspectiva muito mais funcional e depois tornamos-nos mais estratégicos com o tempo. E, portanto, eu tive a oportunidade de, nestas várias marcas, portanto, desde uma Unilever, Jerônimo Martins, Coca-Cola, Vodafone, inclusive a Interbrand, onde também tive a minha primeira experiência associada ao mundo da consultoria, sempre tive a oportunidade de trabalhar numa multiplicidade de áreas, quer fossem o marketing, a comunicação, a inovação, as operações, o research, digamos, a pesquisa, e que me foram sempre desafiando a chegar àquilo que na prática é a junção destas peças todas. Porque sempre que eu tive a oportunidade, no passado, de trabalhar com estas grandes marcas, anos depois, aquilo que eu começava a sentir era: mas como é que as pontas se ligam? Eu estou a falar de marca, estou a falar de marketing, mas como é que a área das operações interage? Como é que a área dos recursos humanos interage? E, portanto, esse começou a ser uma inquietude que eu fui começando a adquirir ao longo destas várias experiências e que me levou, no fundo, à criação da própria On Strategy para dar cientificidade à gestão da marca, porque aquilo que estava muito conceptualizado em termos da marca era muito associado à dinâmica da criatividade e da comunicação. E a componente mais científica, mais quantitativa, não estava. No caso da sua função, né, o gerente de uma marca, ele precisa ser um profissional multidisciplinar, não só fazer essa comunicação interna acontecer, mas ter conhecimento, por exemplo, da área de finanças, de recursos humanos? Idealmente, sim. Porque senão o que vai acontecer é o correr de um risco que nós verificamos em tantas organizações, que é: eu tomo uma decisão com base num indicador que eu conheço muito bem, mas se eu não tiver o verdadeiro conhecimento de matérias sobre como é que isto impacta dentro e fora da organização e quais são os impactos financeiros que estão associados, eu posso destruir todo um ecossistema. Por exemplo, muitas vezes eu posso estar a tomar uma decisão de criar uma estratégia associada a inovação e produto, que tipicamente são as áreas mais fáceis do gerente de marca trabalhar, quando, de repente, o meu grande desafio estava em fortalecer as equipas internas numa primeira fase, para que eu tivesse uma estrutura comercial suficientemente forte para, depois de eu apresentar o produto ou serviço, a inovação, em termos de comunicação, porque vou atrair pessoas, a organização estar apetrechada e estar preparada para receber essas pessoas. Muitas vezes aquilo que sucede é: se eu não sei se tenho uma fraqueza, uma debilidade associada, por exemplo, a uma área de operações ou à área de retalho das minhas lojas, e vou fazer uma comunicação em que estou a atrair mais pessoas, eu posso estragar tudo. E, portanto, sim, um gerente de marca tem que ter um desafio de ter um conhecimento muito mais profundo de todas as peças que andam à volta da marca. E de, pelo menos, conseguir ter uma interação dinâmica
e profissional em termos de debate científico com todas as áreas que estão à volta da marca, inclusive com o departamento jurídico. Olha só que interessante. Agora, como que a gente pode fazer para definir essas várias estratégias para que a gente consiga consolidar a gestão? Será que seria interessante começar pela análise de modelo de um negócio? Na prática, tudo começa no modelo de negócio, ou seja, tudo começa em eu entender qual é o meu mercado, se é um mercado maduro, se é um mercado que tem uma proliferação concorrencial grande, se eu quero entrar num novo mercado onde não estou, como é que são os players, como é que são as limitações e as oportunidades que estão nesse mercado, tanto do ponto de vista político, económico e social. Depois tenho que perceber, no fundo, que eu vou ter diferentes stakeholders, não é apenas o consumidor ou o meu cliente, mas são diferentes stakeholders. Eu muitas vezes tenho que perceber que tenho o jornalista. O jornalista pode ser um embaixador ou um detrator da minha marca, de acordo com a percepção que ele tem do mercado, da marca. Tenho que perceber que pode haver sindicatos, que há colaboradores, que há reguladores, que há autoridades económicas, políticas, sociais. Há um conjunto vasto de stakeholders que influenciam. Portanto, eu tenho que os conhecer. Tenho que perceber o peso que cada um deles tem na minha geração de negócio. Depois tenho que conhecer e saber construir a força da minha marca. E a força da minha marca, no fundo, assenta em 4 grandes pilares, que é como é que eu construo o envolvimento emocional com todos estes stakeholders, que muitas vezes é diferente de público-alvo para público-alvo. Qual é o meu indicador reputacional junto de cada um deles? Porque o indicador reputacional vai-me, no fundo, indicar as percepções que estão associadas à minha marca, ao meu negócio, ao meu produto, ao meu serviço. Depois, a experiência, porque eu de repente posso indicar, se eu tiver um indicador de reputação superior ao indicador de experiência, eu tenho um problema direto associado a produto ou serviço. Porquê? Porque as pessoas têm expectativas superiores àquelas que vão tomar realidade quando tocam na minha marca. Portanto, eu tenho um problema de, no fundo, defraudar essas expectativas quando elas tocam no produto ou no serviço. Depois, se for ao contrário, eu tenho um problema de comunicação. Ou seja, se o meu indicador de reputação for inferior ao indicador de experiência, significa que eu não estou a ser capaz de atrair pessoas, porque quando cá chegam elas ficam satisfeitas. Portanto, eu tenho que perceber estas dinâmicas. Depois tenho que perceber as dinâmicas da própria gestão operacional do mercado, ou seja, as cotas de mercado, as cotas de comunicação, a qualidade da minha distribuição, a minha referência de preço, a estrutura da minha equipa, a capacidade financeira que eu tenho para levantar ou não o negócio. Muitas vezes temos a perspectiva de querer o céu do nosso negócio, mas eu não tenho capacidade financeira. E se eu não tiver essa capacidade financeira, e se não tiver esse entendimento, eu vou estar a fazer um mau serviço quando digo que vou investir neste negócio, vou investir nesta nova geografia e daqui a 3 anos eu tenho o retorno do investimento, quando eu não analisei todas as variáveis exteriores e interiores ao meu negócio, na perspectiva de dizer, no mundo perfeito, isto em 3 anos ia acontecer, mas o mundo não é perfeito. E a minha sustentabilidade financeira não aguenta o facto do mundo não ser perfeito. Portanto, se eu não tenho esse conhecimento, eu posso estar num limbo no fundo, de uma ativação, de uma implementação, de uma estratégia danosa. Depois, outros desafios que se podem colocar, muitas vezes, o ponto de partida logo a seguir é conhecer indicadores de notoriedade. Um dos maiores erros que nós temos associados aos indicadores de notoriedade é que, de repente, alguém diz assim, o meu indicador de notoriedade, numa escala de 0 a 100, é de 80 pontos. Uau, fiquei contentíssimo, eu tenho imensa notoriedade, portanto eu não tenho um problema de notoriedade, eu vou trabalhar noutra coisa, dentro da marca. A questão é como é que se constrói essa notoriedade? Essa notoriedade, na prática, é construída por um pilar que é a familiaridade. Quando eu tenho 80 pontos de notoriedade, significa que eu tenho 20 que não me conhecem e 80 que me conhecem. E dentro desses 80, por exemplo, é completamente diferente eu ter 20 que me conhecem bem e 60 que me conhecem mais ou menos do que o contrário. Se eu tiver um problema de 20 que me conhecem bem e 60 que me conhecem mais ou menos, eu tenho um problema de comunicação.
porque há muita gente que não me conhece. E, além do mais, todos os resultados de pesquisa não têm um grau de confiança profundo, porque há muita gente que me conhece mais ou menos e, portanto, vai opinar mais ou menos sobre mim. Se eu tiver, por exemplo, um indicador de 60 de boa familiaridade e 20 de um conhecimento mais ou menos, significa que há muita gente que me conhece bem, então eu estou preparado para entrar em estratégias de inovação, de desenvolvimento de novas linhas de produto, novas linhas de serviço, porque há uma grande consistência. E depois perceber a partir daí que a notoriedade da marca ela é construída por se eu tiver um portfólio de produtos ou serviços por diferentes linhas de produtos e serviços. Se calhar se eu tiver 10 linhas de produtos ou serviços, há 3 que funcionam fantasticamente bem e há 7 que não funcionam. E se calhar dessas 7, alguma tanto não funciona para os meus clientes como para os não clientes. Portanto, há dinâmicas internas muito importantes de perceber do que ficar apenas numa dimensão high level do tema. Quando a gente pensa em público-alvo, né, são vários os desafios, mas quando a gente pensa em público-alvo, uma cultura diferente, como é que você começa identificando esse comportamento? Você realiza pesquisas? Isso tem sempre que se realizar a pesquisa. As pesquisas têm um outro desafio. Tradicionalmente, um gerente de marca, a pesquisa que faz é uma pesquisa que é concentrada num determinado momento e num determinado público-alvo e compara a minha marca com uma marca de um concorrente. Quase tudo está errado nessa pesquisa. Primeiro, a minha pesquisa deve ser constante, contínua, no tempo, porque é a única forma que eu tenho de perceber diferentes movimentos da minha gestão, da gestão dos meus concorrentes, de alterações políticas, económicas e sociais associadas ao próprio dinamismo do mercado e da minha marca. Segundo, eu tenho que ter uma representatividade global da região onde estou. Por exemplo, se estivermos a falar do Brasil, eu tenho que perceber, ou é uma marca que está presente num ou dois estados, ou se eu quero ser uma marca nacional, eu tenho que perceber como é que isso funciona. E tenho que ter representatividade em termos de pesquisa sobre todos os estados. Por exemplo, face à dimensão de um país como o Brasil, se eu tiver 1000 entrevistas num estado, vamos dizer médio ou de grande dimensão, só por mero milagre é que essas 1000 entrevistas vão ser representativas daquilo que vocês têm em termos de registro de distribuição da população nessa região, em termos de idade, género, grau de educação, classe social, se trabalha numa grande, média, pequena ou microempresa. Quais são os comportamentos que eu tenho que ter uma base, um painel suficientemente largo que me permita eliminar franjas e conseguir encontrar uma dinâmica comum dessa componente, desse painel. O outro desafio que aqui se coloca e que muitas vezes por simplicidade e por falta de orçamento eu quero comparar a minha marca com o meu concorrente. E então faço uma comparação direta. Ora, automaticamente, o que eu estou aqui a colocar e que não sou capaz de retirar depois de fazer este exercício é a componente emocional que influencia a minha resposta. Vamos supor, se você me perguntar sobre a Mercedes e a BMW, eu sou homem, gosto de carros, vai-me perguntar sobre a Mercedes e a BMW. Se me fizer a pergunta o que é que eu acho das duas lado a lado, vai-me disparar a hormona emocional em que aquela que eu gostar mais ou aquela que me é mais próxima, eu vou sobrevalorizar, porque eu estou a compará-las. Eu vou sobrevalorizar uma e subavaliar a outra. Ou se, por exemplo, eu tomei conhecimento ou eu tive uma má experiência com uma delas, recentemente, eu vou massacrar essa e, por oposição, vou sobrevalorizar a outra. Portanto, esse é um dos grandes erros que nós colocamos no tema da pesquisa. Porquê? Porque é mais barato. Eu, de repente, vou fazer um painel curto, neste preciso momento do tempo, e vou comparar a minha marca com a outra. Tendencialmente, isto dar-me-á uma margem de erro enorme. Olha só que interessante. Agora, o desafio não para por aí, porque você, ao se deparar aí com stakeholders estrangeiros de outras empresas, às vezes tem uma linha de pensamento diferente da que você tem. Como é que você trabalha com essa diferença?
Bom, acima de tudo, a forma como eu trabalho com essas diferenças culturais é exatamente a mesma forma que as marcas deviam trabalhar quando fazem expansões geográficas e internacionalizações, que é, em primeiro lugar, conhecer a mente de quem está do outro lado, conhecer o país, conhecer a cultura de quem está do outro lado. Porque da mesma forma que eu vou ter que adaptar o meu discurso a questões culturais e sociais diferentes para dizer o mesmo sucede com as marcas. Eu vou trabalhar hoje em dia uma marca, de repente, que eu quero colocar na Europa ou que eu quero colocar nos Estados Unidos, provavelmente, se eu conhecer e se fizer o caminho anterior de conhecer os diferentes públicos-alvo, eu vou encontrar um padrão de clusterização comportamental e de questões políticas, económicas e sociais que influenciam estas diferentes realidades, em que eu vou ter que abordar o mesmo problema ou a mesma oportunidade de formas diferentes. Porque, além das questões culturais, às vezes você se depara com um país que tem uma questão, um ambiente político, social, né, que impacta um pouco aí a questão do desempenho dos negócios. Então, por exemplo, um país que está em guerra, não é um desafio grande? É um desafio enorme. Primeiro, fazer negócio num país em guerra é automaticamente um enorme desafio. Porque muitas vezes aquilo que são as nossas preocupações como profissionais, no sentido de querer desenvolver uma marca que muitas vezes está associada aos temas do posicionamento, da reputação, num país em guerra, a dimensão política, económica e social não está virada para ali. Muitas vezes, se calhar, está virada para um tema muito mais de conveniência e de acessibilidade que uma marca pode ter do que na componente de criar relações através da comunicação. Depois existe outra coisa, que é atenção a quais são todas as opiniões que se constroem, quer seja dentro do próprio país ou de um país que vem de fora, aquilo que se opina, basicamente na comunicação, tudo o que se diz e não diz, tudo o que se faz e não faz, comunica. E, portanto, há que ter muita atenção nestas componentes. Eu posso, num determinado momento, por infelicidade, ter tido uma determinada expressão ou ter tido uma determinada ação que é altamente sensível num ambiente político instável, numa guerra, por exemplo, e que, se calhar, nesse mesmo território, se não tivesse esse ambiente instável, seria uma coisa normal. Portanto, algo que, de repente, alguém acharia piada ou passaria despercebido, de repente pode tomar uma dimensão enorme. Portanto, há que ter um enorme cuidado, e por isso é que eu comecei há pouco, no fundo desta nossa conversa, por falar no tema de conhecer os comportamentos, os hábitos, atitudes e motivações de com quem eu quero falar. Como é que você vê a gestão de valor de uma marca? Ela precisa ser dinâmica? Com que frequência? Todas essas questões que você está trazendo para a gente precisa ser revista. Essa é uma das realidades que nós temos hoje em dia, e se quisermos, nos últimos 15, 20 anos, tudo mudou. Nós hoje vivemos num mundo frenético, onde tudo acontece com uma velocidade estonteante, onde tudo é curto prazo, onde nós já não temos estratégias, temos táticas. Portanto, eu tenho que gerar X% de cota de mercado, eu tenho que gerar X% de profit, de rentabilidade, porque se eu não chegar ao final do ano, eu sou despedido. Enquanto que no passado nós tínhamos os tais planos 3, 5 anos e havia uma dinâmica de aposta, tudo isto mudou. E tudo isto mudou porquê? Primeiro, porque obviamente toda esta componente da digitalização nos aproximou muito mais, as ofertas são muito mais rápidas de eu colocá-las no mercado, de eu conseguir novos canais de interação de comunicação e de interação de venda, e portanto eu tenho que ser rápido. Eu tenho um hábito que, inclusive, gosto muitas vezes de partilhar. Todos nós, portugueses, brasileiros, gostamos de comer bem, certo? Portanto, Certo. E depois ainda temos a ótica do eu gosto de ir ao melhor restaurante. Tá? A questão que aqui se coloca muitas vezes é, se eu hoje for a um restaurante estrela Michelin, a comida era boa, mas o atendimento foi despersonalizado, fui tratado com indiferença, porque as pessoas que lá estão acham que a marca vale tudo e está acima de todos e que as pessoas pagam para lá ir. Ok, eu saí de lá satisfeito com a refeição, com o produto, mas o serviço não me agradou. E eu, de repente, no dia seguinte, fui ao churrasquinho.
do lado. E no churrasquinho do lado eu comi igualmente bem. Não foi uma refeição gourmet, mas comi bem. E tive um atendimento espetacular, que ainda para mais o empregado, que de repente ouviu alguém chamar-me Pedro, se virou para mim quando veio assim, ó, Sr. Pedro, então eu saio de lá e sei, comi bem, foi divertido e ainda tive um atendimento muito interativo, fizeram-me sentir bem. No dia seguinte, a qual é que eu volto? Ao churrasquinho. E o atendimento que fez você sentir bem, exatamente. Ao churrasquinho. Portanto, esta é a dinâmica que nós temos nesta situação. Mas como é que você vê essa relação, então, da loja física, por exemplo, com apenas um atendimento digital? Também tem as diferenças. Se eu sei exatamente o que quero, eu compro no digital. Porque já sei que vai buscar daqui a 2, 3 dias, não. Se eu não sei exatamente o que quero, eu compro na loja. Porque eu quero experimentar, eu quero mexer. Se não é nenhuma destas situações e eu recebo um contacto através do contact center de televenda, o risco de ser um insucesso grande é enorme. O contact center funciona cada vez mais na perspectiva da obtenção de informação e não tanto na perspectiva de geração de compra. Portanto, esta dinâmica dos canais digitais e os canais tradicionais, nomeadamente a loja física, eles são diferentes e, novamente, o gestor de marketing, o gerente de marca, tem que entender perfeitamente qual é a função de cada um destes canais para a obtenção de informação, para a divulgação de informação e para a geração da compra. Para que esse consumidor consiga ser atendido, né? Quando essa dúvida aparecer, quando essa situação que ele realmente quer encontrar, ele possa buscar uma resposta definitiva. Isso realmente é muito comum aqui no Brasil também, essa confusão Mas de essa atendimento. confusão não é do Brasil, é confusão em todo o lado. É geral. Está provado que a nossa primeira decepção com uma marca é no momento da compra. Não é muitas vezes quando eu tenho a marca comigo. É antes de eu ter a marca, eu já estou decepcionado. E aí não entra a importância da humanização da marca? Não, isso também é outra componente. É que nós somos seres humanos. O ser humano é relacional. E, portanto, a partir do momento em que eu transfiro a relação para o digital, eu perdi a minha relação de estar a falar consigo, de você, quando não me entende, me perguntar, de eu gostar do sorriso ou não, ou de repente estou a falar e estou a ver que você está a perceber o que é que eu estou a dizer ou não estou. E então há uma humanização na relação. Sempre que eu estou no canal digital, é uma coisa racional. Mesmo, inclusive, já nesta nova era, quando nos colocam a falar com dummies humanos, não há humanização. Portanto, eu cada vez mais estou a perder essa humanização. Onde é que eu encontro essa humanização? Na loja física. Se eu não tenho uma área preparada para trabalhar a loja física, nomeadamente os recursos humanos e os recursos humanos ligados à marca, com o propósito da marca e, no fundo, os valores da marca, e não entender que, de repente, as pessoas que são dos meus recursos humanos, de repente, dão imensa importância, mais do que à remuneração, à experiência que têm, e eu estou a apostar na remuneração e não na experiência, ou de repente eles desejam carreira internacional porque querem ir com a minha marca pelo mundo e isso não é uma oportunidade, eu de repente posso estar aqui a minar aquilo que são veículos da humanização. E, portanto, um colaborador que não está bem disposto, que não está motivado, que não está envolvido, que não está comprometido, o único canal que eu tenho de humanização da minha marca com o meu cliente, ele pode estar comprometido. O meu problema, se eu for um gerente de marca atento, uma parte do meu orçamento eu deveria estar a canalizá-lo para a formação interna das pessoas que representam a minha marca e outra parte para as pessoas externas. Isso não acontece. E vou perdendo a humanização com isso. Você consegue trazer para a gente um exemplo, por exemplo, de alguma marca que você quis levar de Portugal para os Estados Unidos, por exemplo, algum desafio que você teve que enfrentar e quais ferramentas que você usou para contornar alguma situação? Há uns anos atrás surgiu uma marca em Portugal que é o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, que eu creio que conhecido, pelo menos em termos de case study, que foi alguém que teve o desafio e teve a coragem de agarrar numa lata de sardinhas que se vende no supermercado a 1 euro
e de repente dizer isto é um produto tipicamente português. É um produto que tem imenso manuseamento manual, porque é preciso pessoas que entendam do peixe, de tirar a espinha, de meter o óleo correto. Será que eu não posso vender uma lata que está num supermercado a €1 por 20 euros? E alguém diz, não, isso é impossível. Isso é uma commodity, uma lata de sardinhas. Talvez não. E recriou-se este mundo fantástico da sardinha portuguesa com um conceito muito de experiência. Portanto, não foi... A base disto foi equacionar e dizer, ok, isto é um produto, mas eu não vou vender o produto. Eu vou vender uma experiência. Vai ser uma experiência do espaço físico, da relação que eu tenho. Ou seja, eu saí do supermercado, eu saí do canal digital de alguém que quer uma refeição e que eu mando, e de repente, não, eu vou ter poucas lojas, mas essas lojas vão ser uma autêntica feira de crianças, com um carrossel cheio de cores, onde eu mostro a história dos pescadores, onde eu mostro as latas, onde eu consigo, inclusive, personalizar uma lata com o meu ano de nascimento, com o que é que surgiu, ou eu quero comprar uma lata e oferecê-la assim neste momento e consigo personalizar com o seu nome e com a data e o local onde estamos, enfim. Uau, tudo isto fantástico. E colocava-se um desafio, isto aconteceu em Portugal, e colocava-se um desafio que dizia, está bem, mas isto funciona em Portugal, porque nós somos pequeninos e temos todo este espírito muito nacionalista, muito tradicional, e no fundo esse grupo, que se chama Grupo O Valor do Tempo, que até o nome diz muito, o valor do tempo. Eu disse, não. Nós vamos estar nos Estados Unidos. Tem uma comunidade enorme de pessoas, portanto, eles repararam também que muitos dos clientes deles eram clientes internacionais, que quando chegavam a Lisboa, por exemplo, o turista comprava imenso daquilo, e então, se compram, aparentemente há mercado. O desafio é dizer, mas compram porque vêm cá como turistas e não comprarão depois na sua terra natal. Depois começaram, no fundo, a estudar todo este tema de que tal desafiarmos a isto? Mas se as pessoas querem, no fundo, uma experiência e estão dispostas a pagar por esta experiência, portanto, o objetivo que eles ali colocaram foi dizer, eu não estou a vender um produto. O grande objetivo não é colocar uma lata de sardinhas na mesa, não. É agarrar numa lata de sardinhas e torná-la num presente para alguém. Ou numa coisa que eu fico com uma peça para mim e de repente, ou até se calhar, se tiver um jantar de amigos ou um almoço de amigo, em vez de ir abrir a lata de sardinhas do supermercado, eu tenho 5 latas de sardinhas na mesa e venho à mesa, portanto não tiro a sardinha lá de dentro, e servimos-nos e fazemos uma festa. Uau! Então o desafio foi, vamos para Nova Iorque. Pronto, primeiro, vamos para os Estados Unidos. 2, para Nova Iorque. 3, para onde? Para Times Square. Uau! Isto tem tudo para dar mal. Só que fizeram a réplica, exatamente, da experiência. Isto é engraçado porque vai-nos voltar à conversa anterior. Nós somos seres humanos. Nós queremos humanização. Nós queremos experiências. A semana passada, isto tem um mês em Nova Iorque. A semana passada eu lia o título de uma das páginas do Financial Times que dizia nova atração em Times Square. Isto era basicamente o head da notícia. Nova atração em Times Square. Depois de passar a loja da M&M's, vira à direita e tem a melhor loja de experiência. Portanto, M&M's, que para nós é um universo de cores, de brincadeira, de diversão, eles colocaram aquilo como ainda vai além, se quer uma verdadeira experiência, de voltar à juventude, de ver um carrossel a funcionar, de comprar um produto tipicamente português manuseado à mão. Olha, passa aquela loja que você habitualmente ia, que achava que estava cheia de cores, é a outra a seguir. Uau! Isto é um enorme exemplo. Agora, para a gente poder finalizar essa nossa conversa, qual é o seu olhar em relação ao Brasil, quando a gente fala sobre estratégias de avanço de marcas em mercados internacionais? A primeira e talvez a única coisa que diria é que primeiro é preciso conhecer aquilo que é a percepção reputacional da marca Brasil como um todo, a nível internacional e, eventualmente, em países estratégicos. Porque muitas vezes pode acontecer eu ter, e não é o caso da marca Brasil, porque também desconheço de alguma forma, mas é claramente um veículo que ajuda à internacionalização,
é perceber a força da minha marca de origem. Se eu quiser vender, por exemplo, tecnologia, e se eu estiver associado a um país onde a percepção associada à tecnologia nesse país é fraca, eu nunca vou conseguir vender tecnologia, por muito que eu tenha uma empresa fantástica e que tenha produtos e serviços de última geração. Porque a coisa não cola, porque o meu país, de repente, é percebido como turismo e não como tecnologia. Então eu dificilmente vou conseguir vender tecnologia. Ou então vou levar muitos anos, muito tempo, até conseguir, por mim sozinho, vender tecnologia, porque eu não vou ter o apoio da marca país. O que é que muitas vezes acontece? E isto é importante em todas as indústrias e em todas as marcas que querem fazer internacionalizações, é não apenas perceber a sua percepção e a fazer uma avaliação da sua percepção enquanto marca, enquanto negócio, mas perceber a percepção e a avaliação da marca país. Porquê? Eu posso ter indústrias onde, se a marca país tiver um indicador muito forte, a marca país é automaticamente um acelerador da minha internacionalização. Porque alguém vai dizer, uau, esta indústria ou esta marca vem daquele país que é fantástico nisto, portanto aquela marca só pode ser boa. Se for o contrário, eu tenho um travão, em que eu de repente quero avançar, mas a origem de repente não abona, não é um valor acrescentado para essa construção. E depois há aqui um equilíbrio que tem que ser gerido em termos políticos e económicos. Porque muitas vezes eu até posso ter uma marca que já está desenvolvida, já numa fase de maturidade, e ela até tem um indicador reputacional superior ao país. Politicamente pode ser importante que o próprio país, em conjunto com a marca, consiga acelerar-se à conta da marca, ou vice-versa. Portanto, na prática, a marca é o embaixador, a marca comercial é a embaixadora da marca país, ou a marca país é o embaixador da marca comercial. E eu só sei isso se eu conhecer a percepção que o meu país tem no mercado de destino para onde vou. Muito bom. Quero agradecer a sua presença aqui na revista IS. Você trouxe novos olhares para nós, principalmente para quem quer e pretende avançar para outros territórios com a sua marca. Obrigada. Obrigado também. Agradeço não só a esse nosso entrevistado, mas a vocês que nos acompanharam aqui nessa entrevista. Espero que vocês deixem seus comentários, compartilhem esse link, porque são dicas, experiências tão valiosas que com certeza a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Revista IS vai ficando por aqui, mas nós nos vemos em breve, porque diversos outros temas serão abordados e você é o nosso convidado especial. Até lá!